Olá, galerinha, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Wellington Costa, sou professor da IBI de 8 a 12 anos da nossa Chama Kids. Bem, vocês estão percebendo que eu estou num cenário diferente hoje, eu não estou na nossa sala da IBI, hoje eu estou aqui no meu escritório, na minha empresa, e a gente vai estar fazendo a aula hoje daqui, tá? Vai ser uma aula mais dinâmica, mais tete a tete com vocês, tá bom? Eu estou com saudade de todos, saudade de ver vocês, de ver o rostinho de vocês, da gente ter aquela aula bem dinâmica, da gente poder comer aquele lanchinho bacana no final, tá brincando com vocês, tá se divertindo, tá bom? Mas em breve a gente vai estar junto aí. Enquanto isso, a gente vai aproveitar dessa ferramenta maravilhosa que é as nossas videoaulas, tá bom? Então, bora lá para nossa aulinha. Olha só, queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova apostila, tá? A gente passou pela apostila Os Amigos de Jesus e agora nós vamos passar pela apostila As Histórias de Jesus, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso guia. E a gente vai falar sobre as parábolas que Jesus contava para nos ensinar as verdades, tá bom? Você sabe o que é uma parábola? Você já ouviu falar? Provavelmente sim, né? Você já deve ter visto alguma ministração do nosso pastor, alguém falando sobre isso, o pai de vocês, algum parente, alguma coisa. As parábolas eram histórias ilustrativas, né, ou verdadeiras, que Jesus usava para contar, para nos ensinar verdades, princípios, verdades, tá? E graças a Deus, até hoje ela tem nos ensinado, né? Tanto vocês hoje, como a gente vai aprender uma delas, como tem ensinado tantas pessoas, né? E a gente tem utilizado tantas parábolas para ilustrar a palavra de Deus também. Então, vamos lá. Hoje como nós estamos iniciando, nós vamos iniciar pela lição 1, tá? Lição 1. A lição 1 fala sobre a parábola do semeador, tá? Uma parábola bem conhecida. E nessa parábola nós vamos aprender que o coração deve estar preparado para receber a palavra de Deus, tá? Esse é um ponto principal que a gente vai aprender hoje nessa videoaula, é que o nosso coração ele tem que estar preparado para essa palavra vir e permanecer no nosso coração, tá? E que precisamos que o nosso coração seja um coração, um solo fértil, tá? Então a gente vai aprender isso hoje. Ficou bem claro para vocês o que são parábolas? São histórias ilustrativas para os que Jesus nos ensinou, que Jesus usa para nos ensinar, né, verdades. Hoje, como eu falei, a gente vai aprender sobre a parábola do semeador. O semeador. E para isso eu queria convidar vocês a estar abrindo as suas Bíblias, seus aplicativos, suas Bíblias de papel. No meu caso aqui está no meu computador. Lucas 8, nesse primeiro momento a gente vai usar do 4 ao 8, tá? Que vai nos contar sobre a parábola do semeador. Vamos lá? Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Outras versões falam em 70 a 30 por 1 também.
Tendo dito isso, exaltou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, é isso que a Bíblia nos diz em Lucas 8:4, do 4 ao 8, tá? Você entendeu o que nós lemos? Se você quiser voltar ali, pausar o vídeo, ler novamente, é importante que você leia e entenda o que você leu, tá? E que isso fique memorizado e fique marcado no seu coração, para que eu tenho certeza que isso nunca mais vai sair do teu coração. Você sempre vai parar e analisar e pensar nisso que a gente leu agora, tá bom? Bem, se você entendeu, ótimo. Mas no momento, vocês vão perceber que os discípulos eles não tinham entendido muito bem essa parábola. E eles perguntaram para Jesus. Depois que Jesus contou a parábola para essa grande multidão, eles à parte perguntaram para Jesus o que Jesus queria dizer com essa parábola. E aí eu quero convidar vocês a ler o versículo ali para vocês verem o que eu estou dizendo. Em Lucas 8:9, diz assim, é a sequência do texto que a gente estava lendo. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Então foi isso que eles perguntaram. A Bíblia nos diz que eles perguntaram. Eles tiveram essa curiosidade de perguntar porque eles não tinham entendido. E isso é importante, a gente já tira mais uma lição assim, aqui nesse pedaço, nesse trecho, nesse capítulo e nesse versículo. Se a gente não entender, se isso não ficar claro para a gente precisa perguntar. A gente precisa ter a curiosidade, assim como os discípulos tiveram. O que quer dizer isso? Isso é importante. A gente tem curiosidade para tantas coisas, né? E a gente acaba aprendendo. Alguns têm uma facilidade para algumas coisas, outros para outras, mas a gente precisa ser curioso. Ao ouvir essa parábola, os seus discípulos ficaram curiosos porque não entenderam bem. Então Jesus explicou. A gente vai ler Lucas 8:11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Isso Jesus falou no versículo, está escrito ali no versículo 11 do capítulo 8. Então, Jesus falando ali que a semente é a palavra de Deus, a gente vai dar continuidade aqui e vai entender cada solo que essa semente caiu. E a gente vai ver, quem sabe, em que o nosso coração, que solo que ele está, que solo que ele é, né? E o que a gente precisa melhorar. A semente é a palavra de Deus e o solo em que as sementes caem é o nosso coração. Vamos para a explicação de Jesus no texto, tá? E a gente vai dar continuidade ali em Lucas 8, do 10 até o 15. E a gente vai lendo versículos a versículos e eu vou explicando para vocês, assim como Jesus explicou, tá? Ele disse no versículo seguinte, ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos ministérios do reino de Deus, mas os outros falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então Jesus falou ali aos seus discípulos, né? Aí nós temos o primeiro caso, tá? À beira do caminho. Vamos ler ali em Lucas 8:12. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Então, as sementes que caíram à beira do caminho são as que não teve profundidade, tá? Elas caíram em solo duro, elas caíram em um coração duro, tá?
e as sementes não penetram e logo são levadas e arrancadas. Tá? Isso foi o que Jesus explicou ali, que são sementes que caem em um coração duro, onde elas não germinam e elas são arrancadas. Então, são pessoas que escutam a palavra, não dão atenção para a palavra, não dão bola para o que estão ouvindo, né? Fica uma coisa superficial e logo é arrancada. Ela vem como aquele ditado, entra num ouvido e sai no outro. Tá? E aí nós temos o segundo caso, que é o solo rochoso. E a gente vai ler ali em Lucas 8,13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Gente, esses textos que eu estou lendo aqui, esses versículos que eu estou lendo, é a explicação de Jesus. Tá? É a explicação de Jesus da parábola que a gente deu lá no início. Então aqui em Lucas 8,13, ele fala que sobre o solo rochoso, né? Um coração duro, rochoso. Tá? Esse tipo de solo é comparado ao coração que ouve a palavra, ouve a mensagem do Senhor, recebe com alegria, decide ir à igreja, mas não cria raízes. Não faz amigos naquele local, não frequenta a escola da IBI, sabe? Não participa, não frequenta as videoaulas, sabe? Não faz isso, ele é superficial, sabe? Então, na hora da provação, não tem aquela palavra enraizada no seu coração. E logo se desvia, logo esfria, a palavra já não faz mais tanto sentido, sabe? A fé esfria. Esse é o segundo caso. Então vamos ler ali Lucas 8,14. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. O que Jesus quis dizer aqui? Que aqui são aqueles corações de pessoas que até frequentam a igreja, ouvem a palavra de Deus, mas com o passar do tempo ficam iludidas com o dinheiro, com games, com celulares, internet, sabe? Com coisas que em excesso tomam um espaço no nosso coração, sufocando a nossa fé, sabe? Sufocando, ela sufoca. A gente já não tira mais aquele tempo bacana, gostoso para estar com Deus, sabe? A gente tem tantas coisas para fazer e a gente pode fazer. A questão é o excesso disso, quando isso toma o lugar de Deus no nosso coração. E aí, essa palavra, ela morre. Ela já não é mais vida no nosso coração. Ela morre. Os espinhos das nossas vidas, elas atrapalham o relacionamento e a nossa comunhão com Deus. E para fechar com chave de ouro agora, nós temos o quarto caso, tá? Que fica no versículo 15 do capítulo 8. A semente, a palavra, cai em terra boa. Que esse é o fundamental. Que esse é o principal que a gente deve dar o foco hoje. Vamos ver o que Jesus diz em Lucas 8,15. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por aqueles corações que recebem a palavra com generosidade, sabe? Um coração bom,
E Jesus fala que dá muitos frutos, e frutos com perseverança. As sementes que caíram em terra boa produzem muitos frutos, muitos frutos. A terra boa significa o coração que recebe a palavra de Deus, que as praticam, que põem em prática. Que as dificuldades que vão surgir, tá, com o tempo, talvez hoje, pela sua idade, pela sua pouca idade, né? Vocês não têm tantas dificuldades quanto uma pessoa com mais responsabilidade, com mais coisas a fazer, mas todos nós temos, inclusive vocês. E quando vir essa dificuldade, com essa palavra que está no coração de vocês, vocês vão conseguir enfrentar todas essas dificuldades. A fé de vocês em Jesus, ela vai ser tão forte, tão forte, tão forte, que essas coisas não vão preocupar vocês. Essas coisas não vão desviar vocês no caminho de Deus. Tá bom, queridos? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. E eu quero estar orando com vocês agora, tá? E quero que vocês preparem o coração de vocês. Tenham um coração ensinável, sabe? Peçam a Deus para que vocês tenham esse tipo de coração. Esse coração que é comparado ao solo fértil, a um solo que produz, a um solo onde a semente de Deus ela vai produzir 100 por 1. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso que tivemos aqui. Senhor, da nossa EBI, dos nossos adolescentes de 8 a 12 anos. Senhor, que essa parábola possa fazer sentido na vida deles e que o Senhor dê a mim, a eles, um coração ensinável, um coração onde, como a Tua palavra diz, como Jesus nos ensinou nessa parábola, que seja fértil, seja um solo fértil e que toda a Tua palavra, toda a Bíblia possa produzir muitos frutos em cada coraçãozinho, no meu coração, no coração deles. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. É uma aula simples, é um tempo curto que a gente tem, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo do Costa.